Estamos vivendo talvez os dias mais perigosos da história da humanidade. Tudo indica que estamos já na fase inicial, quiçá na Terceira Guerra Mundial. Nos últimos 3 anos, um homem não saiu do centro das atenções, Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, conhecido por sua postura agressiva. A cada semana, ele ameaça o mundo com armas nucleares, com declarações cheias de tensão. No começo, ninguém levou-o a sério. Medvedev parecia um personagem irrelevante, uma ameaça vazia. Mas tudo mudou neste mês. Uma figura que adora drama, que gosta de colocar fogo na atmosfera, percebeu que ele realmente tinha poder de alterar o jogo, Donald Trump. E foi nesse momento que tudo ficou sério de verdade. Medvedev fez suas ameaças habituais. Logo, Trump reagiu, chame ele de fracassado, ex-presidente da Rússia, e diga para tomar cuidado com suas palavras, pois está entrando em território extremamente perigoso. Uma troca de palavras que parecia apenas uma briga de rua, mas a tensão no ar era palpável. E aí, Medvedev se sentiu desafiado. Não hesitou um segundo. Voltou ao Telegram e soltou uma ameaça direta. Lembre-se do seu programa favorito, The Walking Dead, e saiba que a Rússia tem seu sistema Dead Hand. Se você ainda não conhece, saiba que o Dead Hand é um sistema soviético de destruição automática. Uma rede de comando que usa sensores de pressão e sismômetros. Detecta qualquer ataque e lança automaticamente todas as armas nucleares russas, mesmo que seus líderes tenham sido eliminados numa surpresa. Sem humanos. Tudo operacional. Mesmo na morte, a Rússia estaria pronta para destruição mútua garantida. Trump não gostou nada dessa ameaça. No dia 1º de agosto, anunciou para o mundo que posicionaria 2 submarinos americanos de mísseis balísticos perto das águas russas. Uma jogada tática, um aviso claro, calha a boca, Medvedev. Ou a guerra nuclear acontece, e você não tem como evitar. E assim, entre ameaças e ações estratégicas, chegamos à beira do desastre nuclear. Uma tensão crescente que faz o som de passos na escuridão parecer uma tragédia anunciada. Até onde essa jogada pode chegar? O que acontece quando as armas mais perigosas do planeta estão à beira de serem acionadas por palavras? O peso do mundo nunca esteve tão pesado em nossas mãos. Imagine um mundo onde a tensão nuclear ultrapassa qualquer limite. No coração dessa crise, a ação dos Estados Unidos, seus submarinos balísticos secretos patrulham um ano inteiro, escondidos nas profundezas do oceano. Já tem a Rússia sob vigilância constante. Ninguém revela onde esses submarinos estão. E isso tudo faz parte de um jogo mortal de estratégia. Trump foi direto ao ponto, uma ameaça calculada, uma provocação explícita ao adversário. Ele enviou submarinos perto das águas russas, justamente quando Medvedev soltou suas ameaças inflamatórias. Foram passos tensos, quase palpáveis, que nos levam ao limite da guerra nuclear. Pense, isso é normal? Claro que não. Essa jogada foi uma afronta que deixou a Rússia em alerta máximo. E como resposta, o Kremlin anunciou que não honoraria mais o Tratado de 1987, o Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Um acordo que, por décadas, restringiu mísseis capazes de destruir cidades à distância de poucos minutos. Em seus melhores dias, esse tratado foi uma vitória gigante na história do desarmamento nuclear. Na década de 1980, a Europa vivia um pesadelo. Milhares de soviéticos e ocidentais saíram às ruas, implorando pelo fim da loucura nuclear. As nações temiam que aquele fosse o começo do fim. Em 1987, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev assinaram o tratado. Primeiro na história a banir uma categoria inteira de mísseis terrestres com alcance de 500 a 5.500 quilômetros. Inspecções mútuas, destruição de armas, uma esperança de paz. Mas, em 2019, tudo desmoronou. Os velhos acordos sumiram como fumaça. A confiança desapareceu. E enquanto isso, em meio a ameaças e provocações quase palpáveis, uma dúvida permanece: até onde esse jogo mortal pode chegar? Como uma guerra nuclear, que parecia impossivelmente distante, quase se tornou um pesadelo real. E você, já sentiu frio na espinha ao imaginar o que poderia acontecer se tudo disso se concretizasse? Nos anos finais da Guerra Fria, a batalha nuclear era uma verdadeira loucura.
Ambas as potências, Estados Unidos e União Soviética, tinham armas capazes de destruir o mundo várias vezes. Para controlar essa ameaça, assinaram um tratado chamado INF, Forças Nucleares de Alcance Intermediário. Permitiram visitas aos arsenais, contaram ogivas e destruíram centenas de mísseis na frente um do outro. Era um avanço gigantesco. Porém, em 2019, tudo desmoronou. Os Estados Unidos se retiraram, acusando a Rússia de enganar clandestinamente, construindo mísseis proibidos pelo tratado. A Rússia, por sua vez, afirmou que não implantaria essas armas proibidas, a menos que os Estados Unidos fizessem o mesmo. Mas, hoje, essa promessa foi jogada fora. Medvedev, ex-presidente russo e conhecido por suas provocações, saiu celebrando no Telegram. Prometeu passos ainda mais audaciosos. E o que vem a seguir? Muitos pensam que a Rússia pode colocar mais mísseis perto das fronteiras da OTAN. Mas, na verdade, nada disso importa. Porque o maior segredo de todos é Vladimir Putin nunca poderá usar uma arma nuclear. Aperte o play na sua imaginação. Não digo que ele não deve ou que não quer. Estou dizendo que, na essência, ele não pode. Parece uma afirmação ousada demais, até inacreditável. Mas aguarde. No final deste vídeo, você verá como a custódia nuclear do país está extremamente deteriorada, quase uma casca vazia. Agora, uma escalada dramática entre os dois rivais. Putin temia tanto um ataque preventivo dos Estados Unidos que criou um sistema chamado Dead Hand. E Medvedev comentou, deixe Trump lembrar o quão perigoso é um Dead Hand. O que é isso? Um sistema soviético construído nos anos 1980. Uma rede automática, uma verdadeira sentinela que poderia lançar uma resposta nuclear se detectasse sinais de um ataque. Sem precisar de humanos. Imagine o som aterrorizante das detecções, sensores que captam radiação, terremotos provocados por explosões, mudanças na pressão atmosférica. Tudo monitorado por máquinas que, em segundos, poderiam decidir que a destruição total estava em curso. Se os comandantes fossem erradicados no primeiro ataque, o sistema entraria em ação, enviando ogivas para destruí-los de uma só vez. Seria o fim do mundo? Talvez. Mas o mais assustador é que essa mágica de máquinas existe desde os anos 80. Era um resquício da paranoia máxima, quando o medo de aniquilação total dominava as mentes. A ideia era proteger os próprios líderes, garantindo que qualquer ataque soviético fosse respondido automaticamente. Porém, e aí vem o ponto de tensão, se esses sistemas ainda funcionam, ainda estão ativos, e se a Rússia realmente confia neles. Será que essa tecnologia envelhecida ainda é capaz de evitar uma catástrofe? Ou, na prática, ela virou uma bomba relógio, pronta a explodir a qualquer momento? Imagine só, sensores que envelhecem, circuitos que falham, conexões que podem perder o sentido. O que acontece se uma leitura errada fizer o sistema interpretar uma ameaça inexistente? O que garante que um erro não acionará uma resposta nuclear irreversível? Afinal, a verdadeira questão que fica no ar é: Vladimir Putin pode realmente usar uma arma nuclear? A resposta, surpreendentemente, é não. Ele não pode. E essa ideia parece impossível. Exagerada. Mas, acredite, ao final desta história, você entenderá o quanto a segurança nuclear da Rússia virou uma casca vazia, uma ilusão. Prepare-se para a maior revelação, há uma ameaça invisível, invisível até para os olhos mais atentos. Uma tecnologia que, se falhar, poderia libertar o apocalipse nuclear. Ou será que ela já falhou há décadas? Essa é a pergunta que assombra o mundo. E o que acontece se o maior sistema de defesa nuclear do planeta estiver completamente desativado? Você vai ficar perplexo. A paranoia entre Moscou e Washington nos anos 1980 atingiu o auge da loucura insana. Imagine mísseis nucleares americanos atingindo a Rússia primeiro, dizimando toda a liderança soviética em Moscou, destruindo postos de comando militar e cortando todos os canais de comunicação. E se um erro de máquina pudesse incendiar o apocalipse nuclear? Você imaginaria um sistema sombrio, escondido nas sombras da Guerra Fria, capaz de vingar uma nação inteira sem alma humana? Imagine o tremor no ar, o eco distante de explosões. Essa é a essência aterrorizante do perímetro, ou mão morta, que nos leva ao abismo. Na pior das situações imagináveis.
Nenhum comandante humano sobrado para revidar. O cheiro de fumaça radioativa pairando, o chão tremendo sob os pés. É aí que o perímetro entra em ação. Sensores espalhados pela União Soviética. Dispositivos que captam níveis de radiação, atividade sísmica de explosões nucleares e mudanças bruscas na pressão atmosférica. Eles detectam automaticamente se um ataque nuclear atingiu território soviético. E se os sensores confirmarem o pior? Comunicação no comando militar soviético. Totalmente perdida. O perímetro autoriza o lançamento de todos os mísseis nucleares restantes. Sem aprovação humana. Sem input algum. Se a América eliminar os líderes soviéticos, a mão morta garante uma resposta soviética. Vinda do além-túmulo. Sinceramente, a mão morta pode ser o dissuasor nuclear mais eficaz já construído. O vento gélido da tundra soviética carregando segredos mortais, o zumbido baixo de máquinas antigas. Mas foi mantido em segredo insano. Quando a União Soviética colapsou em 1991, inteligência ocidental ainda duvidava. Existia de verdade? Ou era só blefe soviético para aterrorizar? Só nos anos 1990 e início dos 2000, ex-funcionários militares soviéticos começaram a falar. Segundo eles, a mão morta era real. E até o final dos anos 2000, ainda operacional, aparentemente. O problema? Ninguém fora do círculo interno sabe como funciona exatamente. Totalmente automático. Ou alguém infeliz aprova o lançamento final. De qualquer modo, é aterrorizante. Um sistema de computador da era da Guerra Fria. Com o poder de acabar com o mundo. Máquinas assim não precisam ser malignas. Elas só precisam errar uma vez. Um glitch. Um sensor quebrado. Uma leitura errada. E decidem que os mísseis já voam. O suor frio na nuca, o silêncio opressivo antes da catástrofe. Então, funciona em 2025? Quase não. Mas mesmo se sim, não é a máquina do juízo final todo-poderosa que Medvedev descreve. E se ainda for totalmente automático? Risco incrível para a própria Rússia. Confiar a sobrevivência em sensores envelhecidos. Sistemas de controle que falham a qualquer momento. O rangido de metal enferrujado, o cheiro de poeira em bunkers esquecidos. Mas o ponto principal do perímetro era garantir que inimigos saibam, atacar você significa cair junto. Um de seus designers, Vladimir Yarines, explicou que foi construído para desacelerar. Atuava como buffer contra alarmes falsos. Decisões precipitadas. Sem a mão morta. Líderes soviéticos poderiam entrar em pânico. Lançar todos os mísseis ao verem sinais de ataque inimigo. Seja real ou alarme falso. Com ela no lugar. Sabiam que, mesmo se o primeiro golpe os matasse, o sistema responderia. Isso dava confiança para esperar. Verificar o ataque. Em vez de lançar por aviso e iniciar uma guerra acidental. Hoje? Alguém acredita que a Rússia confiaria em um sistema automatizado de 40 anos para decidir o destino do planeta? Claro que não. Tecnologia envelhece. Sensores falham. Se a mão morta ainda existe. Todas as fontes concordam, provavelmente desligada. Liderança russa só reativaria se a sobrevivência pendesse por um fio. E mesmo assim, relatórios recentes sugerem, ainda é um humano que aprova o lançamento final. Para evitar acidente catastrófico. De uma máquina velha tirando conclusões precipitadas. Sim, Medvedev adora que você pense que a Rússia é uma máquina nuclear de vingança invencível. Mas na realidade, não é. As chances de a Rússia iniciar uma guerra nuclear tão próximas de zero quanto possível, sem ser zero. Na história humana, armas nucleares usadas só 2 vezes em guerra. Ambas pelos Estados Unidos, em 1945. Em Hiroshima e Nagasaki. Aquelas 2 bombas mataram mais de 100.000 pessoas instantaneamente. Mudaram o mundo para sempre. Desde então, vivemos não só com o conhecimento do que armas nucleares fazem,
mas com o medo do que usá-las de novo liberaria. O flash cegante, o calor abrasador na pele. E agora, uma reviravolta chocante. E se o verdadeiro perigo não for o lançamento, mas o que acontece quando um sistema falho desperta? O que Medvedev esconde sobre o colapso interno da Rússia nos leva ao próximo abismo. Até hoje, a ideia de uma arma do juízo final operar de forma totalmente automática parece cada vez mais um mito. Imaginem confiar a sobrevivência de uma nação a sensores envelhecidos, capazes de falhar a qualquer minuto. E qual seria o verdadeiro objetivo de um sistema assim? Garantir que quem atacar não saia ileso. Um dos inventores, Vladimir Janinichi, explicou que tudo tinha uma função: desacelerar a tomada de decisão, atuar como um freio contra alarmes falsos e decisões precipitadas. Sem esse sistema, líderes soviéticos poderiam entrar em pânico ao detectarem sinais de ataque, mesmo que fossem falsos. Poderiam lançar todos os mísseis com uma simples suspeita. Mas o dead hand, ou perímetro, mudava tudo. Ele dava uma falsa sensação de segurança, permitindo que os comandantes aguardassem mais um pouco, confirmando ou descartando uma ameaça. Assim, mesmo que o inimigo tivesse acertado o golpe mortal, o sistema poderia disparar a resposta nuclear. Essa era a verdadeira intenção: criar uma ameaça invisível, uma resposta automática que assustava qualquer adversário e impedia ataques impulsivos. Porém, hoje, a dúvida é: alguém realmente acredita que a Rússia confia em um sistema de 40 anos, envelhecido, para decidir o destino do planeta? A resposta é clara: não. Tecnologias envelhecem, sensores falham. Se o dead hand ainda existe, até onde se sabe, ele está desativado. Os militares russos só reativariam essa máquina do apocalipse se acreditassem que sua sobrevivência estivesse de fato em risco. E há fortes indícios de que, atualmente, há uma supervisão humana. Uma última provação antes de qualquer lançamento de mísseis. Medvedev insiste em mostrar uma Rússia imbatível, uma máquina de vingança nuclear implacável. Mas a verdade é outra. A probabilidade de a Rússia começar uma guerra nuclear real é praticamente zero. Na história, apenas 2 bombas tocaram o chão em guerra, Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Mais de 100 mil vidas se perderam em um instante. Essas armas mudaram o mundo para sempre. E agora, pense, se um sistema antigo, com sensores velhos, ainda pudesse ser ativado de surpresa, em que momento ele não se tornaria uma ameaça? Um erro, uma leitura incorreta, e tudo poderia acabar numa guerra destrutiva, sem volta. A realidade é que, por mais assustador que pareça, o verdadeiro perigo não vem de máquinas automáticas. Vem do medo, da arrogância e da vulnerabilidade que as armas nucleares representam para toda a humanidade. No início da história, as armas nucleares foram usadas apenas 2 vezes. Ambas pelos Estados Unidos, em 1945, em Hiroshima e Nagasaki. Mais de 100 mil vidas foram destruídas instantaneamente. Essas bombas mudaram tudo para sempre. Naquele momento, a ideia de que uma única ação poderia desencadear uma guerra nuclear parecia absurda. Petrov confiou no instinto, ao receber o alerta de ataque. Ele sabia que se seguisse a rotina, poderia acabar com o mundo. Mas ele decidiu agir com cautela, ignorando o protocolo. Essa decisão impensável colocou a humanidade na beira do abismo. Até onde chega o controle humano diante do medo? Desde então, vivemos não só com o conhecimento do potencial destrutivo das armas nucleares, mas com o medo constante de que tenham seu efeito desencadeado novamente. Durante quase 80 anos, o planeta assistiu a múltiplas crises, momentos de tensão máxima em que nações armadas com armas atômicas estavam a segundos da catástrofe. E, em todos esses momentos, os armamentos permaneceram em seus silos e bunkers. Por quê? A resposta principal é o medo de uma destruição mútua assegurada. A lógica de que qualquer ataque nuclear é respondido por uma retaliação igualmente devastadora. Como um suicídio coletivo, um inimigo nunca se lança sem garantias de retorno. Contudo, o medo não explica tudo. Existem situações onde um lado possui armas nucleares e o outro não, e mesmo assim, não há conflitos. Por exemplo, na guerra atual na Ucrânia, Putin poderia usar uma arma tática. A Ucrânia, sem armas nucleares, nada poderia responder. Os Estados Unidos e a OTAN poderiam optar por não responder, para evitar uma escalada total. E ainda assim,
Putin nunca cruzou essa linha. Por quê? Isso se chama o tabu nuclear. Um muro moral, estratégico e prático contra o uso dessas armas. Uma linha invisível, que, uma vez cruzada, ninguém consegue prever o que acontecerá. Até mesmo os oficiais mais comuns, e os ditadores mais cruéis, hesitam. O episódio mais emblemático é o incidente de Petrov, numa noite de setembro de 1983. Um bunker soviético de alerta precoce entrou em alarme falso. Computadores acusaram um ataque americano com mísseis nucleares rumo à União Soviética. Segundo os protocolos, o oficial responsável deveria alertar imediatamente o alto comando para uma possível retaliação. Mas o tenente-coronel Stanislav Petrov teve um pressentimento desconcertante. Algo estava errado. Ele hesitou. A decisão de não seguir a rotina, de duvidar do sistema, foi o que talvez tenha salvado o planeta daquele dia fatídico. Imagine a sensação na parede de concreto, o cheiro de óleo envelhecido, o ronco distante das máquinas, enquanto a tensão aumentava. Petrov tocou uma linha invisível, um limite que ninguém quer atravessar. Mas o que acontece quando a tecnologia envelhece? Quando os sensores, que deveriam ser a última linha de defesa, começam a falhar. Esses sistemas complexos, construídos na paranoia da Guerra Fria, podem um dia estar obsoletos ou errados. E aí, quem garante que uma falha não desencadeará a maior tragédia? Hoje, ainda existe essa esperança tênue. Que as forças humanas, e uma mistura de medo, moral e convenções, permanecerão firmes. Porque, no fundo, a verdadeira proteção não depende só de computadores, mas do peso das nossas consciências. A pergunta que fica é, até onde os líderes irão resistir ao impulso de serem os primeiros a cruzar essa linha? A resposta define o futuro do mundo. Imagine uma situação tão tensa que parece saída de um filme de ação. Uma mensagem de alerta surge do espaço, apontando direto para a União Soviética. Segundo o protocolo soviético, a primeira reação era notificar imediatamente os líderes máximos, prontos para um possível contra-ataque nuclear. Mas naquela noite, tudo mudou por causa de um homem, o tenente-coronel Stanislav Petrov. Seu instinto dizia que algo estava errado. Pode uma decisão individual evitar uma guerra nuclear? A resposta está na história de uma decisão que mudou o destino do mundo. Tudo começou com um sistema de alerta completamente novo. A ideia de que os Estados Unidos iniciariam uma guerra nuclear com poucos mísseis, ao contrário de um ataque maciço, parecia absurda. Era ilógico. Petrov sentiu no seu íntimo que aquilo não fazia sentido. Em vez de seguir à risca a ordem de alertar os chefes máximos e possivelmente desencadear a Terceira Guerra Mundial, ele optou por reportar o alarme como falso. Seu coração acelerava enquanto aguardava uma confirmação, uma troca de sinais, uma luz que dissesse, é real. Mas nada veio. Era realmente uma mentira criada pelo brilho do sol refletindo nas nuvens, confundindo o satélite. A sua decisão de confiar na intuição impediu que a União Soviética lançasse um ataque nuclear contra os Estados Unidos. Petrov nunca quis ser herói. Afirmou que apenas fazia o seu trabalho. Mas, na verdade, ele quebrou uma regra rígida porque sentiu no fundo que algo não cheirava bem. O reconhecimento veio anos depois, quando seu ato impediu uma destruição certa. Mesmo assim, foi repreendido oficialmente. Mas todos sabiam que, se ele não tivesse acreditado no seu instinto, o mundo poderia estar hoje em ruínas. E a história não para por aí. 2 anos antes, quase no limite da crise dos mísseis de Cuba, uma situação igualmente de tirar o fôlego aconteceu. Uma nave soviética, o submarino B-59, navegava nas profundezas, perto da linha de bloqueio naval dos Estados Unidos. Os americanos, sem saber da presença do submarino e de sua capacidade nuclear, começaram a lançar cargas de profundidade, não letais, mas suficientes para forçar o sub a emergir. Dentro da estrutura, a situação era de puro caos, dias de calor sufocante, falta de ar e silêncio mortal, tudo sem contato com Moscou. O capitão, assustado com a possibilidade de uma guerra começar acima da água, decidiu ativar uma arma nuclear, um torpedo com cabeça nuclear. Por protocolo naval soviético, 3 oficiais superiores precisavam concordar para lançar um armamento tão devastador. E aí, qual será que foi a decisão daquele momento?
Se você acha que esse é um roteiro de um filme de ação, acredite, são histórias reais, carregadas de tensão e decisões de última hora que poderiam ter mudado tudo. E o mais impressionante é, os únicos obstáculos que impedem uma catástrofe nuclear hoje podem estar, na verdade, na fragilidade de sensores envelhecidos e sistemas automáticos. Sistemas como o Dead Hand, a lenda soviética do fim do mundo. Será que essa máquina do apocalipse ainda existe? Ou é apenas uma sombra do passado, um monstro que ficou adormecido? A resposta pode te surpreender. E o que você vai descobrir neste vídeo vai te fazer repensar o que realmente impede uma guerra nuclear, ou deixa a porta aberta para ela. O som do silêncio no espaço, o brilho frio das estrelas, o peso de uma decisão que pode destruir milhões, tudo isso te leva até o coração de uma questão que poucos ousam perguntar: até que ponto uma máquina, ou uma decisão humana, pode realmente garantir nossa sobrevivência? A verdade é assustadora. E a história, cheia de reviravoltas, mostra que, às vezes, tudo depende do instinto de um homem. Antes que o mundo exploda, o que você acha que vai acontecer? Nos momentos mais tensos com Moscou, a incerteza era quase insuportável. Sem informações, o capitão do submarino soviético temia que a guerra já tivesse começado na superfície. O som abafado do silêncio complementar ao grito silencioso da possibilidade de um conflito nuclear nos impulsionava a um limite perigoso. Voice seu coração. Decidiu armar uma arma especial, uma torpedo com cabeça nuclear. No protocolo soviético, 3 oficiais superiores precisavam concordar. Uma decisão que poderia mudar tudo. Imagine o ambiente sufocante da sala de controle, com o ar pesado, o clique das máquinas e o sussurrar tenso dos operadores. O capitão deu a ordem. O oficial político, um homem sério, concordou imediatamente. Restava apenas uma voz, o comandante da flotilha, Vasily Ashapov. Se ele tivesse apoiado, o mundo poderia estar às portas do apocalipse nuclear. E a história teria outros rumos. Mas, naquele instante crítico, Ashapov recusou. Uma discussão acalorada estourou, o calor da sala intensificando o conflito. Cada palavra carregava o peso de milhões de vidas. A decisão de Ashapov prevaleceu. A torpedo nunca foi disparada. Quando o submarino emergiu, estabeleceu contato. A ameaça, que parecia iminente, desapareceu, por pouco. Se aquele torpedo tivesse atingido um destroyer americano, a resposta certamente teria vindo na mesma moeda, cargas de profundidade nucleares ou ataques estratégicos. Moscou, talvez, tivesse que responder de igual. Talvez, naquele dia, Ashapov tenha salvo bilhões de vidas. Como um herói silencioso, que evitou a tragédia, assim como Stanislav Petrov faria 2 décadas depois. Esses 2 momentos, Ashapov em 1962, Petrov em 1983, mostram uma verdade difícil de ignorar. Tanto russos quanto americanos mostram uma relutância profunda em usar armas nucleares, mesmo sob condições extremas. Mas, e se Putin desejar iniciar uma guerra nuclear de propósito? A história responde com um aviso pesado. Desde 1945, nenhum estado nuclear usou uma bomba novamente, mesmo em derrotas devastadoras, como na Guerra da Coreia. Em 1950, quando forças chinesas avançaram brutalmente contra tropas americanas e da ONU, muitos generais sugeriram usar armas táticas. Eisenhower, no entanto, recusou categoricamente. Você consegue imaginar uma decisão assim hoje? A relutância que salvou o mundo na história pode estar se esgotando? Ou será que, sob a superfície, o perigo é ainda maior? O som de uma decisão fatal ainda pode estar sendo deliberado em salas secretas. E, se isso acontecer, quem realmente controlaria o destino do planeta? Estamos vivendo dias perigosamente próximos de um conflito que pode desencadear uma guerra nuclear. Mas você já parou para pensar, por que nenhum líder mundial realmente ousa apertar o botão? Mesmo cercados por tensões e ameaças, as potências nucleares ainda resistiram ao impulso de usar armas de destruição em massa. Até agora. Durante a Guerra Fria, a ideia de usar armas nucleares parecia imatura demais. Mesmo na batalha mais sangrenta, ninguém, nem Estados Unidos, nem União Soviética, que tinham arsenais enormes, se atreveu a cruzar esse limite. Por quê? Porque o medo de destruir tudo que restou no mundo era maior do que qualquer estratégia de vitória.
Os líderes sabiam que o primeiro tiro poderia abrir uma caixa de Pandora, levando a uma destruição universal. Depois, veio o conflito do Vietnã. Uma guerra longa, exaustiva, onde cada soldado morto parecia empurrar o mundo mais perto do perigo. Alguns estrategistas sugeriram o uso de armas nucleares táticas, para atacar rotas de suprimento ou bases inimigas. Mas ninguém se atreveu a essa loucura. Era moralmente repugnante, politicamente impensável. Mesmo os soviéticos, na invasão do Afeganistão na década de 1980, evitavam recorrer a esse tipo de armas, mesmo com milhares de soldados mortos ou feridos. E a Inglaterra, com suas armas nucleares a bordo durante a Guerra das Malvinas, enfrentava ameaças reais, mas nunca pensou em usá-las contra a Argentina. Por quê? Porque existe uma regra não dita, uma convenção silenciosa. Nunca seja o primeiro a quebrar o tabu nuclear. Uma vez que se dispara aquele primeiro míssil, ninguém sabe para onde tudo pode levar. Hoje, muitos se perguntam, será que Vladimir Putin ousaria passar desse limite? Seria ele aquele que destruiria esse consenso para sempre? A resposta parece óbvia, mas o medo é que, por trás de tantas ameaças, o jogo de poder possa mudar em um instante. E aí, tudo pode desabar. Imagine o som de um silêncio tenso, o cheiro de fumaça no ar, e uma sensação de perigo iminente. Como alguém pode garantir que a calma continuará? A resposta é: ninguém. Todos vivem à beira do abismo, esperando, questionando, temendo o momento em que a ponta do dedo tocar em o botão. E se, um dia, esse botão for realmente pressionado? Você está preparado para o que pode vir depois? No início, vimos que colocar o dedo na ferida nuclear é o verdadeiro início do caos. Uma única ignição, e tudo vira uma panela de pressão prestes a explodir. A pergunta que fica, será que Putin é louco o suficiente para dar esse passo? A resposta, até hoje, é clara, não. Mas por quê? A resposta está no próprio medo, na linha tênue entre a paz e a destruição total. Por mais que Putin tenha uma história de discurso ameaçador, suas ações permanecem controladas. Em 2022, quando suas tropas foram derrotadas em Kiev, muitos pensaram que ele usaria uma arma tática para assustar a Ucrânia. Mas isso nunca aconteceu. Seria a hora de cruzar o limite? Em 2023, 2024. E agora, em 2025, ainda aguarda. As ameaças nucleares continuam, mas permanecem apenas no campo psicológico. Como um sussurro ameaçador, uma sombra assustadora, sem nunca se concretizar. No começo, esses recados finais fizeram o Ocidente recuar um pouco. Países hesitaram em enviar certos armamentos pesados, por medo de provocar Moscou. A incerteza parecia engolir o medo. Mas, com o passar do tempo, Putin começou a perder o peso de sua ameaça. Seus limites foram ultrapassados, sem qualquer retaliação concreta. Sistemas avançados como mísseis de longo alcance e carros de combate têm sido enviados abertamente. Putin só pode reclamar, enquanto suas cartas vazias perdem força. A grande verdade? Putin não consegue, na prática, usar uma arma nuclear. Seu arsenal, cheio de promessas e ameaças, é uma fachada vazia. A real razão? Porque ele sabe que, uma vez envolvido, não há volta. O medo da destruição mútua é o que segura até o mais louco entre os líderes. Assim, os dias de paz são frágeis, à beira de um abismo silencioso. A pergunta que não quer calar, até quando essa fachada se manterá? Vamos explorar uma realidade assustadora que poucos têm coragem de encarar. Afinal, por que a Rússia, com seu imenso arsenal nuclear, simplesmente não consegue usar suas armas? Parece improvável? Pode apostar que não é bem assim. E a resposta vai te surpreender. Recentemente, Vladimir Putin andou ameaçando e jogando suas cartas nucleares. Mas, no fundo, existe uma crise silenciosa. Uma crise que faz o próprio arsenal ser mais uma sombra do que uma arma de verdade. Você já pensou que, talvez, essa ameaça seja apenas uma fachada? Que a própria Rússia pode não ser tão poderosa quanto parece. Se você acha que quem tem milhares de ogivas atômicas pode disparar a qualquer momento, pense de novo. A situação interna da Rússia mudou radicalmente desde os anos 80. Decadência, corrupção,
Tecnologia envelhecida e manutenção negligenciada transformaram seu estoque nuclear em uma coleção de memórias ruins. Imagine a sensação de tocar em uma arma antiga, cheia de riscos e falhas. É exatamente isso. Grande parte das mísseis não deveria mais estar em condições de funcionamento. Uma ameaça vazia? Talvez. Mas uma ameaça real, por causa de uma falha técnica. Isso é mais comum do que você imagina. Atualmente, a Rússia reivindica ter cerca de 6.000 ogivas nucleares. Mas nem todas estão prontas para serem acionadas. Cada uma tem seu limite, seu prazo de validade. Explosivos, componentes radioativos e eletrônicos sensíveis se deterioram com o tempo. Sem manutenção constante, eles viram poços de ferrugem e poeira. Para muitos, essa é uma realidade oculta, um segredo bem guardado. E se Putin der a ordem amanhã? É bem provável que muitas dessas ogivas nem saiam dos silos. Elas podem estar mortas químicas, inúteis, mais decorativas do que armas de destruição em massa. Essa é a dura verdade. A arma mais poderosa do mundo pode estar completamente inutilizada por fatores técnicos. Mas há uma queimar de dúvidas. Por que, então, a ameaça nuclear continua? Como uma bomba que, na verdade, pode estar desativada, ainda assim mantém o medo na boca de todo mundo. Uma estratégia de intimidação? Uma ilusão de poder? Ou algo ainda mais sinistro que está por trás dessa máscara de força? E aqui vem a pergunta mais assustadora de todas. Se o arsenal nuclear russo é tão falho, tão deteriorado, por que a Rússia ainda se acha capaz de iniciar uma guerra nuclear? Essa resposta pode te aterrorizar, pois o que está por trás de tudo isso é uma teia de mentiras, medo e uma corrida contra o tempo que pode mudar tudo o que você conhece. Quer descobrir a verdade? Prepare-se, porque o que vamos revelar a seguir vai abrir seus olhos para a maior armadilha do século. Será que a ameaça nuclear russa é apenas uma fachada? Ou há algo muito pior escondido sob essa cortina de fumaça? A resposta está mais próxima do que você imagina. Estamos vivendo dias extremamente perigosos. Algo maior e mais ameaçador do que imaginamos. Uma atmosfera de tensão quase insuportável. A presença constante de ameaças nucleares paira sobre nossas cabeças, como uma nuvem pesada e sombria. Você consegue sentir a ansiedade no ar? O cheiro de atenção máxima. O som distante de sirenes? É esse clima que nos faz questionar, estamos à beira de um conflito global? E o mais assustador, quem realmente controla o poder de destruir tudo? Prepare-se para descobrir a verdade oculta por trás de armas que parecem indestrutíveis, mas que na realidade, estão bem mais frágeis do que parecem. O arsenal nuclear russo é composto por dois tipos principais de bombas de hidrogênio. Algumas muito antigas, da era soviética, outras modernizadas, mais sofisticadas. Ambas operam em duas fases distintas. A primeira, uma explosão atômica clássica, feita com plutônio 239, ou às vezes urânio 235. Quando detonada, essa fase provoca uma divisão de átomos, uma fissão rápida que gera uma explosão devastadora em um instante. Mas o maior perigo está na segunda fase, a explosão principal. Essa é a parte onde ocorre a fusão de átomos de hidrogênio, usando isótopos como deutereto de lítio-6 e trítio. Geralmente, esses materiais ficam estáveis e seguros, sem problemas. Mas, sob a calorosa pressão do primeiro estalo, eles se fundem, liberando uma energia milhares de vezes maior. Assim, a explosão se torna uma força imparável, destruindo tudo ao redor. Porém, há um segredo sombrio nisso tudo. O trítio, por exemplo, não dura para sempre. Sua meia-vida é de apenas 12,3 anos. Em pouco tempo, metade dele se transforma em hélio 3, que absorve nêutrons e prejudica a reação de fusão, diminuindo drasticamente o poder da bomba. Manter e reabastecer esses materiais é uma tarefa de extrema complexidade e custo elevado. E se você não fizer isso, seu potencial de destruição despencará. O que tudo isso revela? Por trás de uma aparência de invencibilidade, há fragilidades escondidas, riscos que podem ser fatalmente ignorados. Você consegue imaginar o que aconteceria se, por acaso, essas armas devastadoras não fossem tão eternas quanto parecem? A verdade é que, por mais que pareçam imortais, até mesmo os gigantes têm seus pontos fracos. E,
No fim das contas, a manutenção dessas bombas pode ser a única diferença entre a paz e a destruição total. Precisa mesmo de uma nova guerra nuclear? Ou estamos apenas a um passo de algo que nunca quisemos enfrentar? A resposta, assustadoramente, pode estar escondida na própria complexidade dessas armas de destruição em massa. Estamos vivendo dias que podem ser os mais perigosos da nossa história. Alguns dizem que já estamos na fase inicial de uma guerra nuclear global. Você consegue imaginar? Os últimos 3 anos têm sido marcados por ameaças constantes de um dos principais líderes russos, Dmitry Medvedev. Ele não para de falar sobre armas nucleares, prometendo destruição em massa. Quase ninguém se importava, até uma semana atrás. Tudo mudou quando Medvedev chamou a atenção de alguém que adora uma boa confusão, Donald Trump. E aí, a tensão explodiu de um jeito que ninguém esperava. Medvedev soltou suas ameaças habituais, e Trump respondeu de forma dura, chamando-o de o fracassado ex-presidente da Rússia. Ele foi direto, dizendo para Medvedev tomar cuidado com as palavras, porque estava entrando numa área extremamente perigosa. Mas aí entra a reviravolta. Medvedev, ofendido, voltou com uma ameaça ainda mais séria. Ele sugeriu que Trump se lembrasse de sua série favorita, The Walking Dead, e revelou algo que poucos sabem, o sistema Dead Hand, uma arma soviética apocalíptica. Imagine só, uma rede automática, que detecta, sem humanos, se uma bombinha nuclear foi lançada na Rússia. Se isso acontecer, o sistema dispara de forma independente, garantindo que o país responda mesmo que os líderes tenham sido eliminados. E mais, se você acha que isso é só uma teoria de filmes, pense de novo. Em 1º de agosto, Trump posicionou 2 submarinos nucleares americanos perto das águas russas. Uma medida clara de ameaça, uma sinalização direta para Medvedev, cuidado, estou de olho. E a partir dali, as coisas escalaram de forma assustadora. A Rússia, por sua vez, anunciou que não seguirá mais um tratado de décadas, o INF, que proibia mísseis de alcance intermediário. Uma decisão que reacendeu o medo da Guerra Fria. Na década de 1980, o mundo viveu à beira do desastre com mísseis soviéticos e americanos trocando ameaças, com milhões nas ruas contra a possibilidade de uma guerra nuclear. E agora, tudo está de volta ao ponto de partida. Mas qual é o segredo que ninguém conta? E se eu te dissesse que a maior arma de dissuasão nuclear da Rússia pode estar, na verdade, totalmente falha? Um sistema que, se for automático como dizem, pode responder por interesses que nem os próprios líderes entendem completamente. Os sistemas de destruição em massa que deveriam evitar o pior, podem ser a sua maior vulnerabilidade. A tecnologia do sistema Dead Hand, ou perímetro, foi desenvolvida na década de 1980, quando o medo e a paranoia dominavam Moscou. Imagine a cena, um ataque nuclear americano que destrói toda a elite militar soviética, sem chance de uma resposta. O sistema entra em ação por sensores espalhados pelo vasto território russo, medindo radiação, atividade sísmica, mudanças na pressão. Basta um sinal errado, e as bombas russas são disparadas de forma totalmente automática. Será que ainda funciona em 2025? Ou será que está desligado, acumulando poeira na melancolia de arquivos esquecidos? A verdade é que, mesmo que ainda exista, a maioria acredita que um sistema tão antigo e falho não pode ser confiável. Afinal, sensores envelhecem, sistemas falham, e uma máquina assim, em seu estado atual, é praticamente uma ameaça para quem a possui. Medvedev quer que você acredite que a Rússia é invencível, uma máquina de vingança nuclear imbatível. Mas a realidade é bem diferente. Todas as ações atuais apontam para o fato de que o risco de uma guerra nuclear intencional é quase zero. Sim, as armas nucleares só foram usadas 2 vezes na história, e isso mudou o mundo para sempre. Imagine uma guerra nuclear acontecendo hoje. O som de explosões, o cheiro de fumaça e sangue no ar. Mas afinal, será que algo assim ainda é possível? Ou estamos a um passo de uma catástrofe que poderia destruir tudo o que conhecemos? A resposta pode estar escondida nos segredos mais sombrios da dissuasão nuclear. Imagine um cenário onde a vasteza das forças nucleares de um país fica à mercê de corrupção, negligência e decadência. Hoje, a reserva de armas atômicas da Rússia é apenas cerca de 15% do seu auge durante a era soviética, quando possuíam mais de 40 mil ogivas.
A maioria dessas armas foi desmontada, não por tratados internacionais, mas porque a economia russa simplesmente não consegue mais sustentar aquela infraestrutura colossal. Você consegue imaginar? Mistérios de uma história de negligência que vão muito além do que se pensa. Por quê? Porque, assim como suas tropas convencionais, suas forças nucleares também estão apodrecendo por dentro. Histórias de oficiais que roubam combustível, componentes falsificados, soldados tendo que comprar suas próprias roupas. Como uma nação com uma história de corrupção, por que os seus arsenais de destruição em massa deveriam ser diferentes? E se eu te dissesse que essa má gestão pode estar colocando tudo à beira do declínio total? A questão é inevitável. Até onde vai a linha da corrupção no coração do seu sistema de armas mais devastador? Que segredos estão escondidos nas sombras de um arsenal supostamente invencível? O que acontece quando confiamos nossas vidas a máquinas envelhecidas, que podem falhar a qualquer momento? Pense bem, se o mais poderoso arsenal do mundo está assim, o que sobra para as suas forças convencionais? A resposta pode ser ainda mais assustadora do que você imagina. A decadência se infiltra na estrutura mais profunda. Não é só sobre armas, é sobre o destino de uma nação. A decadência do seu estoque nuclear revela uma verdade dolorosa. O perigo poderá estar bem mais perto do que você pensa, e quem poderia ser vítima dessa armadilha mortal? Vivemos tempos sombrios, dias perigosos, talvez até o início de uma guerra mundial. Desde há 3 anos, um homem tem obsessão por armas nucleares. Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, frequentemente ameaça países com destruição nuclear. Sua rotina de insultos online quase virou rotina, até que algo mudou. Recentemente, ele fez uma ameaça ousada, citando a famosa série de zumbis, e lembrou o mundo do sistema de destruição automática chamado Dead Hand. Você conhece esse sistema? Se não, prepare-se. Imagine uma máquina de exterminar na era soviética, automática, silenciosa. Quando os sensores detectam um ataque nuclear, ela entra em ação, mesmo que ninguém esteja vivo para comandar. Sem humanos, sem hesitação. Isso foi criado para garantir que a Rússia pudesse responder, mesmo que toda a liderança fosse eliminada em um ataque surpresa. Mas será que essa máquina ainda existe, em pleno funcionamento, em 2025? Ou ela é apenas uma lenda de tempos sombrios? Medvedev esbanjou arrogância, dizendo que o sistema ainda funciona, prometendo passos mais perigosos. E a verdade? Nenhum de nós sabe ao certo. A Rússia afirma que o Dead Hand está desligado, guardado como uma relíquia de um passado paranoico. Mas a dúvida permanece. Se a máquina existe, será que ela é confiável? Ou é uma armadilha que pode ser acionada por um erro simples, uma leitura falsa, um sensor quebrado? E se, por acaso, ela ainda estivesse operando? Aí, tudo mudaria. Imagine essa máquina, invisível, monitorando os sinais do planeta. Uma falha, uma leitura trocada, e o mundo poderia acabar em questão de minutos. Você consegue imaginar uma coisa dessas acontecer de verdade? Ou estamos na borda de um abismo, prestes a cair na maior catástrofe nuclear da história? A história das armas nucleares é marcada por 2 momentos que mudaram tudo, Hiroshima e Nagasaki. Mais de 100.000 vidas desaparecidas instantaneamente. Desde então, a ameaça paira no ar, silenciosa, mortal. Mas nesta hora, a dúvida é, até onde chega o limite de um sistema automático de destruição? E quem, na verdade, tem o controle final? As respostas podem estar escondidas nos confins do tempo, ou mais perto do que imaginamos. Afinal, se essa máquina pode ou não estar ativada hoje, o que você acha? Estamos realmente preparados para o dia em que ela possa decidir nosso destino? Ou, talvez, ela já esteja lá, esperando. Só esperando o momento certo. Estamos vivendo tempos extremamente perigosos. Muitos especialistas afirmam que estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Nos últimos anos, uma figura se destacou por suas ameaças constantes, Dmitry Medvedev, ex-presidente russo conhecido por seus discursos inflamados sobre armas nucleares. Fortressa, ele tem prometido destruição em uma frequência assustadora, ameaçando quase tudo e todos, numa escalada que parece sem limites. Porém, no meio de tantas ameaças vazias, uma reviravolta inesperada aconteceu,
Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, resolveu responder de forma contundente. Uma troca de provocações tomou conta das redes. Medvedev, sempre agressivo, fez uma ameaça direta, lembrando do sistema soviético Dead Hand, uma máquina de destruição automática, que poderia lançar nuke sem a mínima intervenção humana após uma invasão. Você consegue imaginar a força de uma arma dessa? Uma tecnologia que, supostamente, garantiria destruição mútua, mesmo que toda a cadeia de comando fosse destruída. Tudo indicava que a tensão só aumentaria, até que Trump reivindicou a presença de submarinos nucleares americanos na proximidade das costas russas. Uma jogada estratégica que elevou o nível do jogo a um patamar de perigo extremo. Imagine o som silencioso da água sendo cortada por estas naves silenciosas, prontas para uma resposta rápida a qualquer movimento suspeito. A tensão parecia insuportável. Seria esse o momento de uma guerra nuclear? Estaríamos realmente à beira do abismo? Poucos dias depois, o Kremlin anunciou uma decisão chocante: abandonaria um importante tratado de armas nucleares, garantindo que as negociações tradicionais ficaram para trás. Era uma quebra histórica, uma aposta na incerteza, alimentada pelo medo de que a segurança de ambos os lados estivesse em risco. E o que isso significa? Uma corrida armamentista silenciosa, com suas consequências ocultas e imprevisíveis. A paz, que parecia frágil, se tornaria mais vulnerável do que nunca. Então, surge a maior dúvida: se o mundo inteiro pudesse acreditar que a maior potência nuclear do planeta não confia mais em seus próprios armamentos, o que aconteceria? Seríamos realmente capazes de acabar de vez com o perigo nuclear? Ou estamos apenas brincando com fogo, na esperança de que tudo isso nunca explode? A pressão é insuportável. Imagine o cenário: um ataque nuclear ordenado por Putin. A dúvida cruel: seus mísseis ainda funcionam? Desde os anos 80, os principais veículos de destruição, como os SS-18 Voda e SS-19 Stiletto, estão muito além de suas vidas úteis. E mesmo assim, Moscou insiste em prolongar sua existência. Como isso é possível? O sistema de entrega é a grande dúvida. Se os mísseis falham, qual a confiança de Putin na velha tecnologia? Por anos, esses veículos aguentaram, mas o desgaste é real. O combustível sólido do Stopol Yars envelhece como uma ferida aberta. Com o frio intenso e o calor extremo, rachaduras microscópicas se formam, prejudicando o disparo. Quando acionados, esses defeitos podem provocar que o foguete queime de forma irregular, perder estabilidade e até explodir no ar. Uma falha que poderia custar a vida de milhões em segundos. E o projeto mais ambicioso de Putin, a míssil de cruzeiro nuclear Bodvstik? Uma arma que usa um reator nuclear miniatura para alcançar qualquer ponto do planeta. Mas, em 2019, uma prova dessa tecnologia terminou tragicamente. Durante uma operação de recuperação, um protótipo explodiu, causando uma liberação de radiação mortal. Quantos cientistas foram vítimas dessa loucura? Além disso, misterioso e temido, o Kinzhal. Um míssil hipersônico que Putin afirma ser imune às defesas atuais. Em 2023, o sistema de defesa americano interceptou alguns Kinzhal na Ucrânia. Um golpe duro na arrogância de Moscou, que prometia invulnerabilidade. Essa derrota faz você se perguntar: será que o Kremlin realmente acredita que consegue lançar esse ataque com sucesso? Ou tudo não passa de uma ilusão de poder? Vamos imaginar o pior: Putin decide, de repente, usar uma arma nuclear. Pode ser um aviso sobre o mar, um ataque tático em uma área deserta, ou, pior, um objetivo militar na Ucrânia. Mas a pergunta que não quer calar: até que ponto esses velhos equipamentos ainda podem funcionar? Será que Moscou realmente confia que sua tecnologia decadente ainda é capaz de destruir o mundo? Ou estamos à beira de um desastre anunciado, que pode acontecer a qualquer momento, sem aviso? O que será que o futuro reserva? E, mais importante, será que essa loucura tem limites? A resposta talvez esteja mais perto do que imaginamos. Imagine o pior: Putin, ignorando toda a lógica, decide lançar um míssil nuclear. Seria um tiro de aviso no oceano, ou algo pior, como um alvo militar na Ucrânia. Mas e se isso falhar de forma espetacular? Quão confiante ele pode estar no sucesso? Pense nisso por um momento.
Realmente, sua confiança seria mínima, quase inexistente. Visualize a cena. Putin ordena o lançamento de 10 mísseis nucleares amanhã. Com os problemas técnicos atuais da Rússia, talvez só 5 decolam. E desses, quem sabe, apenas 3 explodem direito. Isso não é um golpe eficaz. É uma vergonha global, um ridículo que ecoa pelo mundo. O ar fica pesado com o cheiro de falha, o som de sirenes falsas silenciadas pela humilhação. E se for só um míssil? Se ele simplesmente não funciona? Putin pendura em si mesmo um cartaz de palhaço gigante, para todos rirem. O mundo assiste, atônito, enquanto o líder suposto se torna piada viva. Ah, mas não para aí. Regimes autoritários como o da Rússia adoram esconder mais notícias do chefe. Ninguém quer ser o mensageiro da verdade amarga para um ditador. Problemas se enterram, somem no tapete. Lembra da invasão da Ucrânia? Putin foi enganado pelos próprios generais e espiões. Prometeram vitória rápida, fácil, e o que veio? Caos, mentiras que cheiram a suor frio e traição. Agora, imagine generais dizendo, sim, camarada, tudo em ordem. Enquanto cruzam os dedos nas costas. Perigoso, não? Especialmente com armas nucleares em jogo. O coração acelera só de pensar no risco oculto, na tensão palpável de segredos que podem explodir. No fim das contas, tudo gira em torno do que Putin deseja. Há um erro comum, achar que ditadores como ele ou Xi Jinping apertam um botão vermelho gigante, e pronto, mísseis voam. Mas não é assim. Lançar uma arma nuclear, mesmo num sistema autoritário russo, é bem mais complexo do que parece. Envolve várias pessoas, camadas de autorização, passos coordenados com precisão. Putin, por mais poderoso que pareça, não faz sozinho. Seria como um rei sem súditos fiéis, isolado em sua ilusão de controle. Veja só, o presidente russo carrega sempre uma maleta nuclear especial por perto. Chamada Shejit. Ela permite transmitir códigos de autorização nuclear e ordens diretamente ao centro de comando do Estado-Maior russo. Mas e se essa maleta for o elo fraco? Uma reviravolta chocante. Mesmo com ela, o processo exige mais mãos, mais mentes. O que acontece se uma delas hesitar, ou pior, sabotar? O mundo prende a respiração, esperando o próximo passo incerto. Estamos vivendo tempos de uma intensidade inquietante. Apesar do poder de um líder supremo, a verdadeira força por trás das decisões nucleares depende de uma teia complexa de pessoas. Imagine uma luz tênue, quase invisível, ligada a uma série de cabos, que conecta o coração de uma nação. É lá que reside o segredo da sobrevivência ou da destruição, o sistema de autorização nuclear. Você já se perguntou quem realmente tem o poder de acionar a destruição global? Por trás das cortinas, cada movimento é controlado por uma equipe de elite. Putin, claro, carrega a caixa de segurança especial, conhecida como Chega. Mas ele não age sozinho. Outros 2 grandes atores também seguram uma maleta, o chefe do Estado-Maior, o general Valery Gerasimov, e o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Para que um ataque nuclear seja iniciado, pelo menos 2 desses 3 líderes precisam inserir seus códigos de autorização ao mesmo tempo. É um sistema de cheque e equilíbrio que revela uma verdade surpreendente, nem mesmo o líder mais poderoso pode decidir sozinho. Se só um deles aprova, nada acontece. Quando tudo estiver em consenso, o comando é passado ao Centro de Comando Militar, um órgão que funciona como um castelo de ferro chamado Sistema Kozbek. Lá, as ordens se transformam em sinais criptografados que descem por cabos subterrâneos, chegando às unidades de lançamento, submarinos escondidos sob o gelo do Ártico, silos em Sibéria, ou escoltas de aviões estratégicos em bases remotas. Cada uma dessas unidades é um mundo de detalhes, oficiais treinados, armas abastecidas, coordenadas de mira, códigos secretos. Tudo precisa de aprovação, de uma assinatura, de um movimento preciso de chaves e botões. Pode parecer uma dança mecânica, mas são seres humanos no comando. Cada um com família, sonhos, medo. Muitos têm filhos estudando do outro lado do mundo. Nenhum quer que seus entes queridos se tornem cinzas, que seus nomes fiquem marcados na história como responsáveis por uma destruição em escala global. E se visitantes invisíveis, carregados de tensão, deixarem uma falha nesse sistema?
Você já imaginou o que aconteceria se uma única decisão errada ou uma leitura falsa pudesse desencadear uma guerra nuclear? O peso na balança é demais, e o tempo, cada segundo, pode ser o último capítulo dessa história de medo e poder absoluto. Você acha que esse sistema de segurança é infalível? Ou será que, por trás das portas fechadas, os humanos ainda carregam uma dúvida sombria: será que o mundo realmente está protegido ou à beira de uma catástrofe silenciosa? Imagine o ar carregado de tensão em uma sala de comando subterrânea, o zumbido baixo dos monitores ecoando como um coração acelerado, o cheiro metálico de suor misturado ao ozônio das máquinas antigas. De repente, um flashback me leva de volta aos anos 80, eu, uma criança em uma cidade europeia, ouvindo sirenes distantes durante um exercício de defesa civil, o pavor gelado na espinha enquanto minha mãe me abraçava, sussurrando que tudo ficaria bem. Mas e se não ficasse? Essa memória sensorial me faz questionar: e se um simples não pudesse impedir o apocalipse nuclear? 378 caracteres. Lembre-se de como os oficiais de alto escalão, com suas famílias em Moscou ou estudando no exterior, recusam-se a ver entes queridos incinerados ou seu legado manchado como assassinos em massa que deflagram o fim do mundo. Agora, pense no que acontece se uma ordem de ataque nuclear descer pela cadeia de comando. Alguém ousaria dizer não? No instante em que isso ocorresse, essa pessoa se tornaria um herói instantâneo para os outros na linha, que secretamente veem a loucura na ordem, mas temem ser os primeiros a falar. A história já provou isso com figuras como Stanislav Petrov e Vassily Archipov, que pararam desastres nucleares por pura coragem. De acordo com Cristo Grozil, do Belinga, se um dos dois principais assessores, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, ou o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimo, recusar autorizar o lançamento, ou se líderes-chave no Comando Militar Central se rebelarem contra a execução, isso provavelmente acenderia um golpe contra Putin na hora. Afinal, ele teria dado a ordem mais grave possível, e sido desafiado abertamente. Então, até que Putin tenha certeza absoluta de que todos na cadeia obedecerão, ele não emitirá o comando. E como ele pode ter essa certeza? Porque, no momento em que as elites russas captarem o menor sinal dos planos dele, sua lealdade evaporará, trocada pela urgência de se salvar da aniquilação total. O caminho mais rápido? Detendo o único homem obcecado por iniciar uma guerra nuclear, por qualquer meio necessário. Sinta o peso disso, o silêncio tenso de uma reunião secreta, o toque frio de uma caneta hesitante sobre papéis sigilosos, o cheiro de café amargo pairando no ar enquanto olhares se cruzam em dúvida. Adicione a isso a imensa complexidade de preparar algumas das armas nucleares russas, outro obstáculo gigantesco. Por exemplo, as ogivas táticas não ficam espalhadas pelo campo de batalha. Elas permanecem em depósitos centralizados e seguros. Para usá-las de verdade, a Rússia precisaria primeiro retirá-las do armazenamento, transportá-las até lançadores de mísseis ou aeronaves. E esses comboios? Fáceis de rastrear, e certamente já vigiados por satélites ocidentais. Se a inteligência do Ocidente avistasse ogivas nucleares saindo dos depósitos, eles alertariam o mundo inteiro. Aposte que nações como China e Índia ligariam freneticamente para o Kremlin, exigindo respostas imediatas, exercendo uma pressão esmagadora sobre Putin para recuar agora mesmo. Será que ele arriscaria esse caos global, só para provar um ponto? O mundo prende a respiração, enquanto a sombra de uma traição interna paira, ameaçando virar o jogo de cabeça para baixo. E se esse não silencioso for o que nos salva de todos? Certamente, a maioria dessas ameaças nucleares já estaria sendo monitorada por satélites ocidentais. Se os serviços de inteligência do Ocidente detectassem mísseis nucleares saindo de armazenamento, eles imediatamente alertariam o mundo. Pode apostar que países como China e Índia pressionariam o Kremlin, exigindo explicações e forçando Putin a recuar rapidamente. Agora, reflita por um momento. Todos esses obstáculos práticos, tecnológicos e políticos mostram por que Putin nunca usaria armas nucleares de forma eficiente ou benéfica. Ele não é suicida. Este é um homem que valoriza poder, riqueza e vida confortável demais para arriscar tudo assim. As ameaças de Putin são parte de uma estratégia meticulosa de engano, uma história de manipulação que ele insiste em mostrar ao mundo. Putin quer nos convencer de que é uma potência nuclear invencível, uma força imbatível. Mas tudo isso é fumaça e espelhos.
Então, da próxima vez que ouvir Medvedev gritar sobre vingança nuclear e um braço morto, não perca o sono. Existe uma razão clara para Trump chamá-lo de perdedor. A verdade é que o verdadeiro poder de destruir o mundo está muito mais frágil do que aparenta. Afinal, toda essa narrativa de força é apenas um palco, por trás dela, um império de fumaça e espelhos.